Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 2 e 3, está escrito assim: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Levante a mão e declare: eu sou carta viva, porque a palavra de Deus está escrita no meu coração. Você crê que o Senhor vai falar conosco? Então suas mãos, vamos dar ao Senhor a sua palavra. Minha salva de palmas, seja Deus. Na medida que você for aplaudindo, abra a boca, está também glorificando o Senhor nosso Deus e Pai. Deus Santo, bendito, amado e todo-poderoso, nos unimos, ó Deus, para te cultuar, para te orar, para glorificar e bendizer o teu nome. Essa igreja agora te aplaude, te glorifica, abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, da mesma da tua graça, a tua bênção, a tua abertura, o teu poder. Ninguém veio a te ouvir, o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos vamos ouvir a tua voz, a tua palavra. Vamos lá, teu pregador, a boca do mensageiro, diminua, que o Senhor cresça, remola toda barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e a tua palavra agora dá, e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome tua ação, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota para ouvir e aprender. Se trouxe o celular, abra o bloco de notas e tome nota, né? Deus quer a palavra dele aonde? Acabamos de ver, né? No nosso coração, tá? Muito bem. O apóstolo Paulo foi usado pelo Espírito Santo para levar o Evangelho às nações, percorreu nações, pregando, e depois, inspirado pelo Espírito Santo, ele envia cartas, né? Mas para entrarmos aqui, deixa o texto aí, para entrarmos aqui entendendo o contexto, eu vou fazer um resumo rápido para você entender. Quando nós começamos aqui a Escritura, lá em Gênesis, encontramos que Deus criou tudo pelo poder da palavra. Aliás, é importante frisar, Gênesis 1, versículo 1, está escrito assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Criou Deus os céus e a terra. No princípio do quê? No princípio da nossa existência. Haja vista que Deus não existe, e aí você pode, como pastor, Deus não existe? Não, Deus não existe, Deus é a razão da existência. Deus é eterno. A existência na nossa ótica humana tem data. A partir de Deus passou a existir. Deus é eterno, Ele é o Criador do céu e da terra, Ele é o Todo-Poderoso, não há outro Deus além dele. Isso é o princípio fundamental da fé, né? A partir dele passou a existir as coisas. E como é que Ele criou? Hebreus 11, versículo 3 diz: pela fé entendemos que pelos mundos e pela fé os mundos foram criados. Deus criou como? Se você ler Gênesis capítulo 1, e disse Deus, 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 pelo poder da palavra. E disse Deus: haja luz, e houve luz, e disse Deus, e disse Deus. Deus traz a existência, como diz Romanos 4, aquilo que não existe, como se não existisse, porque Ele é a razão da existência. Ele pensou e falou, aconteceu e acabou, porque Ele é o Todo-Poderoso. Deus é eterno, Deus é transcendente, minha gente. O que é isso? Deus é maior do que tudo que Ele criou. A ciência humana hoje diz que o universo, de uma ponta a outra, isso que diz a ciência humana, tem 93 bilhões de anos-luz, de uma ponta a outra. Sabe o que é isso na prática? Nem a nossa milésima geração percorre uma distância dessa. Deus conta pau. Será que Deus é grande? Deus é maior do que tudo que Ele criou. Deus é aquele que pega as águas dos oceanos, dos mares do mundo inteiro na concha de sua mão. Deus é aquele, a ciência humana diz que existem mais estrelas no céu do que areia na praia do mar. Você acredita no negócio desse? Isso é o que diz os cientistas. Deus é aquele que criou cada estrela e a chama pelo nome. Ele é o Todo-Poderoso. Isso é base de fé. Então Deus cria tudo pelo poder da palavra. Muito bem. Deus criou tudo. E aliás, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Quem é o Verbo vivo, Logos vivo? Diga comigo: é Jesus Cristo. Ele é o Verbo vivo, Logos vivo, né? Está escrito que o nome pelo qual Ele, o Senhor Jesus, se chama é a palavra de
Deus, Ele é verbo vivo, verbo em ação. Você sabe que o nosso idioma, o português, é uma língua complexa, o português é complexo, por isso que o inglês é a língua mais falada do mundo, e o inglês é básico, o inglês é simples, o português não. O português é complexo, a nossa gramática é complexa. Temos aí substantivos, temos aí adjetivos, temos aí advérbios, temos aí verbo, né? O verbo exprime ação. Então Jesus é o verbo vivo, é o verbo em ação. Mas nós encontramos lá no início da humanidade, do Éden, Deus falava com Adão. Encontramos no livro de Gênesis Deus falando com Noé, Deus falou com Abraão. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Abraão ouviu, Abraão creu, Abraão obedeceu. Abraão se tornou amigo de Deus. É importante entender o contexto da época. Abraão viveu há 4.000 anos atrás. Naquela época, o mundo era infestado de idolatria. Todas as nações do mundo até então conhecido, naquela época era o Oriente Médio, o Norte da África, a Ásia. O mundo até então conhecido acreditava em diversas, centenas e milhares de divindades. Meu irmão, se você colocar no Google hoje, agora, aí, no seu celular, quantos deuses tem na Índia? Na Índia só, para falar de um país, 30 milhões. Na Índia, hoje, 2025, hoje, dia 21 de março de 2025, 30 milhões de deuses, segundo a crença dos hindus. Na crença deles, tem mais tempo. Hoje, com informação. Hoje você tem aí, quem, quando criança, tem que ir numa biblioteca para fazer um trabalho, uma pesquisa. Hoje você tem uma biblioteca ambulante na palma da sua mão. Você tem tudo, né? Naquela época não tinha tanta informação, o mundo era politeísta, o mundo acreditava em diversos deuses, mas aí o único e verdadeiro Deus falou com uma pessoa, com Abraão, e ele creu. Abraão é o pai do monoteísmo, ou seja, a crença em um único Deus, o único, o verdadeiro, porque fora de Deus não há Deus, só existe um Senhor, Criador do céu e da terra. Abraão anda com Deus, viveu pela fé, se tornou amigo de Deus. O próprio Deus dá testemunho de Abraão. Se você ler Gênesis 8, ocultarei eu algo a Abraão, visto que ele vai ser uma grande e poderosa nação. Deus não ocultou nada, Deus revelou. Porque quem é amigo não tem segredo. E coisa boa é andar com Deus, querido. O salmista diz no Salmo 25: o Senhor revela o segredo para quem teme, para quem é íntimo. E se você andar com Ele, Ele vai te mostrar tanta coisa. Aleluia! Você não vai querer mais largar o santo do santo na presença do Altíssimo. Mas Deus dá testemunho de Abraão. Depois que Abraão morreu, Deus diz lá com Isaac: Abraão, teu pai, andou nos meus caminhos, nos meus estatutos, obedeceu a minha voz. Até então tudo era somente falado, era orado. Mas o tempo passa, 500 anos depois de Abraão, veio um descendente de Abraão, chamado Moisés, e aí Deus fala também com Moisés. Êxodo 3, que é o episódio da sarça ardente, né? Deus falou com Moisés vê lá o arbusto que queima e não consome. Deus falou com ele viu? Dentre outras coisas, né? Deus já revela o plano que ia usá-lo para ir lá no Egito, tirar o povo da terra prometida, da escravidão, trazer ali, ia levar a terra prometida. Mas Deus vai dizer também, Moisés, aqui nesse monte, que é o Monte Sinai, fica na Arábia Saudita, país vizinho do Egito, você vai vir com o povo aqui, e vocês vão me adorar aqui. E se você ler o capítulo 20 do Êxodo, isso acontece. Deus manda Moisés levar o povo lá, e Moisés leva o povo lá. Quando o povo está lá, Deus fala para Moisés: manda o povo se santificar, que amanhã eu vou falar com todo mundo. Isso aconteceu. O Monte Sinai não é um monte só, é uma cordilheira de montes. E o capítulo 20 do Êxodo, o texto nos diz que aquele povo, que era uma multidão gigantesca, era uma nação, eram 600 mil homens. Homens, estamos falando pai de família. Se cada homem tem uma esposa, já dá 1.200.000 pessoas. Se cada casal tem um filho, já dá 1.800.000 pessoas. Se tem 2 filhos, 2.400.000. Se tem 3 filhos, 3 milhões. A maioria dos estudiosos dizem que era uma população média de 5 milhões de pessoas. Era uma nação. A Bíblia nos diz que aquele povo todo chega ali dentro do Sinai e eles olham para aquele monte, o monte fumega, parece um vulcão em erupção. Aquela turma olha e tem nuvens pretas em cima, saem raios e trovões. E dali a pouco, aquela multidão gigantesca ouve o Todo-Poderoso falando. E ele vai trazer os mandamentos. Você vê Êxodo capítulo 20, versículo 1 em diante.
E ele vai dizer, né, os 10 mandamentos, ele vai falar para que todos escutem, porque Deus já havia dito no capítulo 19, eu quero um reino sacerdotal, eu quero, né, um reino santo, homens e mulheres que vão estar na minha presença e me ouvir. Só que o texto diz que quando Deus falou, Deus trouxe os mandamentos, o texto vai dizer que aquela turma se afastou de medo e disse: Moisés, fala você conosco, queremos ouvir Deus falando, não, senão nós vamos morrer. O texto diz que ele se afasta, mas Moisés entrou lá na nuvem escura, porque ele sabia que Deus estava ali, não tinha perigo nenhum. Mas, continuando, Deus depois vai mandar Moisés escrever, vai dar a Moisés os mandamentos em tábuas. Se você ler o capítulo 31, termina o versículo 18, dizendo que as tábuas, Moisés subiu lá no Monte Sinai, só Moisés, e Deus deu a ele duas tábuas, com os 10 mandamentos, e diz o texto, escrita pelo dedo de Deus. Que coisa extraordinária, não? Coisa fantástica. Mas essas duas primeiras tábuas, quando Moisés desce do monte, por conta do episódio do bezerro de ouro, ele tacou as tábuas do bezerro de ouro e quebrou. E aí Deus manda Moisés subir de novo no monte depois, e aí Deus vai mandar Moisés escrever novamente outras duas tábuas. Moisés então vai ser o primeiro que vai ser escolhido por Deus para escrever a palavra, escrever aquilo que Deus falava. Moisés então vai ser o primeiro a redigir os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés vai trazer a Torá. Torá não significa lei, Torá significa conjunto de ensinamento. Encontramos na Torá coisas que são cerimoniais, que Jesus aboliu, né? Porque todos aqueles sacrifícios de animais, derramamento de sangue, apontava diretamente para o sacrifício de Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele ofereceu um único sacrifício de si mesmo, derramou o seu sangue, e o sangue dele nos purifica de todo pecado. No entanto, a Torá não traz só questões cerimoniais, a Torá traz uma lei moral, que está acima de qualquer lei humana. E essa lei moral serve para qualquer pessoa, de qualquer época, de qualquer nação. Traz o relacionamento com Deus e o relacionamento também em sociedade de maneira saudável. Encontramos de maneira clara na Torá, por exemplo, que o casamento é monogâmico entre homem e mulher. Encontramos no mandamento de maneira clara: você que é homem, não se deite com outro homem, não pode, não se deite com animais. Encontramos tipos de casamento ilícito, por exemplo, não casar com um parente próximo, não casar com uma madrasta, não casar com a mulher, com a mãe da mulher, e dentre outras instruções diversas que são de cunho moral. E essas instruções, todas elas, estão plenamente vigentes para ser uma sociedade saudável. Se você pegar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem algumas décadas, foi lançada recentemente, e você comparar com a Bíblia, você vai ver que muita coisa que a turma agora escreveu como válido para a humanidade, Deus já tinha falado há tempos e tempos. Mas muito bem, depois de Moisés, vem outros profetas. Deus usa para fazer visões, revelações, profecias. Alguns profetas têm livro, como Isaías, Jeremias, Ezequiel. Outros tantos não têm livro escrito, como Elias, Eliseu. Mas o tempo passa, e na plenitude dos tempos, no momento exato, oportuno, como diz Gálatas 4, vem o Filho, vem o Senhor, vem o Verbo vivo, vem o Logos vivo, Jesus Cristo, na plenitude dos tempos. E aí vem Jesus, e Jesus é a palavra viva, ele é o Verbo vivo, e ele prega a palavra, ele ensina, e ensina onde vai. Ele ensina no templo, ele ensina na sinagoga, ele ensina no monte, ele ensina nas casas, onde ele vai ele prega, onde ele vai ele ensina, porque as palavras dele são palavras de vida eterna. A palavra dele é viva, é poderosa, a palavra dele não volta vazia, gera resultado. Ele fala de maneira simples, para que todos entendessem, desde aquele que era o mais culto, até aquele que era iletrado, não tinha estudo algum. Ele usava muito, por exemplo, parábolas, ensinava de maneira simples, e ele vai anunciando o Evangelho.
Lucas 8 diz que ele ia de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando e anunciando. Qual é a mensagem do Evangelho? Qual é a primeira? Lembrando que o Evangelho é boas novas. Qual é a primeira mensagem? Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. O rei chegou e o rei veio anunciando, não apontando pecado, ele veio anunciando que se houver arrependimento, ele tem perdão, ele tem graça, ele tem misericórdia. Aleluia! Então o arrependimento é condição essencial para entrar no reino. Para entrar no reino, tem que ter arrependimento. Tem que ter arrependimento. Jesus vem anunciando o Evangelho. A princípio, os discípulos, aquela turma em volta, a princípio não entenderam, porque eles pensavam que dali a pouco Jesus ia sentar num cavalo, empunhar uma espada, chamar todos, convocar os judeus para uma guerra, uma insurreição, uma rebelião contra os romanos, expulsar os romanos, eles iam sentar no trono. O João e o Tiago, que eram irmãos, discípulos, apóstolos, chegam em Jesus: ó Senhor, deixa você sentar no reino, deixa o seu braço direito, pode ser o braço esquerdo, deixa o seu ministro da economia, deixa o seu ministro da fazenda. A mãe deles pede isso: Senhor, quando você sentar no reino, deixa os meus filhos, vão sentar a cada lado. Eles não estavam entendendo. Jesus deixou claro: isso em breve vai acontecer. Em breve o rei virá, se assentará no trono, e de Sião sairá a lei que governará a humanidade. Em breve isso vai acontecer. Só que na primeira vinda, ele deixou claro que o reino não veio com aparência exterior. Ele deixou claro que o reino veio para ser implantado. Levante a mão e declare: o reino veio para ser implantado no meu coração. Aleluia! O reino veio para implantar o reino dele aqui dentro. Em primeiro lugar, aqui dentro. Em breve ele virá a segunda vez. Mas preste atenção. Jesus então anuncia o Evangelho, vai pregando, vai ensinando, curando, libertando, operando milagres, maravilhas, coisas extraordinárias, né? Coisas extraordinárias, muitos milagres, curas então, tantas e tantas, e tudo que é tipo de mal. O defunto ressuscitou, o paralítico andou, cego cegou, maravilhas. Mas o auge, o ápice da missão não se limitava às curas, libertações, anunciar o Evangelho, era consumar a salvação, era oferecer o sacrifício de si mesmo. Por isso que o auge, o ápice do ministério de Cristo era a cruz. Ele tinha que ir para a cruz, ele tinha que morrer, ele tinha que derramar até a última gota de sangue, porque o sangue dele nos purifica de todo pecado. Ele morreu, triunfou sobre principados e potestades, matou a morte, saqueou o inferno. Ele tem as chaves da morte do inferno. O diabo não é dono nem da casa dele. Quem tem as chaves é o Senhor. Ele matou a morte, ele é o Todo-Poderoso. A palavra nos diz que ele triunfou sobre principados e potestades. Morreu, mas ao terceiro dia, levante a mão e declare: ele ressuscitou. Ele está vivo e ele permaneceu, presta atenção, durante 40 dias com os discípulos, dando muitas e falando histórias da sua ressurreição. Ele ressuscitou. Antes de subir ao céu, ele deu uma ordem a todos os seus discípulos, e a ordem é: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda humanidade. O ide consiste em três coisas. Diga comigo: pregar, batizar e ensinar. Essa ordem é para ser cumprida por todos os discípulos, você também. Essa ordem não é só para pastor, para apóstolo, para bispo, para diácono, evangelista, missionário, é para a igreja dele, é para a igreja do Senhor. E a igreja não é igreja CNPJ, não é igreja de instituição, a igreja viva, a igreja que leva o reino aqui dentro, o reino inabalável, a igreja que entende, tem que cumprir a missão do rei. Eu vou pregar, nem todos, preste atenção, vão estar no altar com o microfone na mão, porque isso não é para todos. Isso é para alguns que o Senhor chama e escolhe, mas todos têm que levar o Evangelho, todos têm que levar, todos têm que anunciar, pregar. A pessoa creu, tem que crer com o coração e confessar com os lábios. Todos nós temos que ser testemunhas. Atos 1, versículo 8, a última coisa que Jesus disse antes de subir ao céu, Atos 1, 8: e há de vir sobre vocês a virtude do Espírito, e sereis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele dá essa ordem.
pregou. Qual é a pregação? Se arrependa, Jesus tem perdão para você, creia, Ele te salva, Ele te liberta, Ele tem vida vitoriosa. A pessoa creu, já tem que batizar. Depois que batizou, tem que ser ensinada, tem que ser instruída para guardar todas estas palavras. Todas essas palavras. Muito bem, os apóstolos entenderam. E assim começaram. Se você ler Atos 2 em diante, todo entendeu, estava cumprindo a ordem de Jesus. Chega nos dias de Paulo, né? Paulo também tem uma sua experiência com o Senhor, se converte, era perseguidor, deixou de ser perseguidor, e ele entendeu essa ordem, e ele compreendeu que tinha que ser cumprida essa ordem. E Paulo então começa em viagem missionária. Depois você lê o livro de Atos, né? Que relata as viagens de Paulo, as viagens missionárias. Ele vai pregando para as nações. Os apóstolos, os demais ficam em Jerusalém, mas ele vai para as nações. E a Bíblia relata lá o Oriente Médio, a Ásia, a Europa, a Grécia, todos os lugares onde ele foi passando as cidades. Ele vai pregando, vai anunciando. Numa segunda viagem missionária, ele vem estabelecendo os líderes de cada local. A primeira viagem não tinha, mas o tempo vai passar e dali a pouco há a necessidade de se comunicar com as igrejas que eram distantes. Qual é o meio de comunicação à distância naquela época? As cartas. Hoje vivemos em dias em que nós temos a internet, não é? Essa mensagem está sendo transmitida, essa reunião está sendo transmitida, qualquer pessoa no mundo pode assistir. Hoje tem e-mail, hoje tem o WhatsApp, não é? Mensagens instantâneas, mas naquela época o meio de comunicação à distância eram as cartas. Minha gente, mais da metade do Novo Testamento são cartas. Tem as cartas de Paulo, que é a maioria, tem cartas de João, tem cartas de Pedro, né? Mas o apóstolo Paulo é usado pelo Espírito Santo para trazer essas cartas e tratar de diversos assuntos, para ensinar, para instruir, para tirar as dúvidas, para trazer o entendimento correto. E lá desde o início nós encontramos de maneira clara que Deus sempre quis que a palavra dele estivesse, sabe aonde? Levante a mão e declare: no meu coração. Sempre Deus quis que a palavra dele, estivesse aqui. Deus usa Moisés para dizer o que os judeus declaram todos os dias: chamar. Quem é o chamar, pastor? Deuteronômio 6, a partir do versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E você tem que declarar essas palavras. E essas palavras que hoje te ordeno, Deuteronômio 6,6, estarão no teu coração. Desde o início, Deus sempre quis a palavra dele, aqui dentro. Embora Moisés começou a escrever em pedra, e dali a pouco ele começou a fazer um livro, e Josué foi o primeiro copista, o primeiro escriba, o primeiro a copiar a Bíblia. Nos dias de Jesus, se você ler o Evangelho, você vai ver o escriba, que era quem copiava a Bíblia. Nos nossos dias isso está muito mais rápido. Hoje em dia a gente tem aplicativo, que coisa maravilhosa, né? Tem a Bíblia em papel, impresso, mas tem um aplicativo também. Mas Deus sempre quis a palavra dele no nosso coração. O Salmo 119, que é o capítulo mais longo da Bíblia, tem mais de 160 versículos, e o Salmo é cantado sobre a palavra. O versículo 11 diz, você pode declarar junto comigo: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Deus então quer a palavra dele no nosso coração. O diabo, sabendo disso, trabalha para arrancar a palavra. Falei há pouco que Jesus ensinava de maneira fácil, né? Um dos meios que Jesus utilizava era as parábolas. O que era uma parábola? Uma história, uma ilustração, uma metáfora, exemplos simples do dia a dia, para trazer uma verdade espiritual. E ele falava de acordo com quem ouvia. Se ele estivesse falando para agricultores camponeses, ele falava a parábola do semeador, do joio do trigo, do tesouro escondido lá no terreno. Se ele está falando para pescadores, ele vai dizer: o reino de Deus é semelhante a uma grande rede que é lançada ao mar e apanha toda espécie de peixe. Se ele está falando com um comerciante, um empresário, um empreendedor, ele utiliza a linguagem de negócios. Olha, fulano, um credor tinha 2 devedores, um devia 50, outro devia 500, ele perdoou os 2, qual você acha que vai amar mais? Então ele fala de maneira fácil, para que todos os que ouçam entendam. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. E na parábola do semeador, Jesus deixa claro, que aquele que ouve, mas não entende a palavra, o maligno vem e rouba o que foi semeado no coração, para que a pessoa não creia, para que a pessoa não seja salva. Meu irmão, Deus não quer salvar só uma pessoa. A Bíblia diz que Deus quer salvar a todos.
É desejo de Deus salvar a todos. A Bíblia diz, Ezequiel 33:11, que Deus não tem prazer na morte nem no ímpio, antes que ele se converta. Deus quer salvar a todos, mas nem todos serão salvos, porque para salvar precisa de fé. Por isso que o diabo é tão astuto e ardiloso, ele trabalha para que as pessoas nem acreditem que ele existe. E existe. O ateísmo cresce mundo afora, gente que diz que não acredita que Deus existe. Está aí aos montes, está aí aos montes. Então, a fé é requisito essencial, e a fé vem através da palavra. Tem que crer com o coração e confessar com os lábios. Mas o diabo é tão ardiloso que ele sabe que se a pessoa ouvir a palavra, e a palavra entrar não só no ouvido, mas no coração, a palavra vai frutificar. Jesus, na parábola do semeador, diz que aquele que ouve, entende, ele fala do 4 tipos de terreno, e deixa a palavra entrar no coração, vai produzir muito fruto, a 30, 60, 100 por 1, vai produzir fruto com perseverança, a palavra vai gerar vida. Aí o diabo, que é astuto, se a pessoa ouviu e creu, entregou a vida para Jesus, o diabo vai trabalhar para que a pessoa continue na velha vida, no velho estilo, no velho comportamento, no velho linguajar, porque está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. O linguajar tem que mudar, o comportamento tem que mudar, os lugares que frequenta, o coração, dependendo da pessoa, até as vestimentas precisam mudar. Opa, eu não tenho que andar de paletó, não. Roupa não salva ninguém, me condena. Como assim, pastor? Roupa condena? É claro. Você nunca leu Gálatas 5,19? Uma das listas de pecado fala da lascívia. O que é lascívia? É se vestir, se portar de maneira a incitar a sensualidade. Vivemos uma sociedade sensualizada. O culto ao corpo, o helenismo, o hedonismo, a beleza exposta, o corpo exposto. Então, biblicamente, quem tem direito de ver o corpo da mulher nua é o marido. Quem tem direito de ver o corpo do homem nu é a esposa, o casal, e ponto final. Entendeu? Agora vemos uma sociedade que o culto ao corpo, a exposição do corpo, a mostra, decote, roupa, carnaval está aí. O culto ao corpo, mostrar o corpo, isso é perigoso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Lembrando sempre que Davi olhou e viu lá Batseba e gostou do que viu, mandou trazer. Se não tivesse visto, tem um ditado que diz: o que os olhos não veem. Entendeu aí como o diabo é ardiloso? Está aí a sensualidade, a promiscuidade estampada todos os dias. Todos os dias na televisão, na internet, por isso nós temos que guardar os nossos olhos. Mas voltando aqui, o diabo então, vendo que a palavra está gerando resultado, a pessoa creu, decidiu batizar, desceu as águas, quer andar com o Senhor, preste atenção, o Senhor espera vir em você transformação de vida, de caráter, de comportamento, de conduta. O diabo sabe que essa transformação vem pelo agir do Espírito Santo através da palavra, porque a palavra é verdade. A palavra ensina a verdade, a palavra corrige os erros. O Espírito Santo vai trabalhar, aqui dentro. O diabo, sabendo disso, ele trabalha para trazer a palavra de maneira deturpada, distorcida, aplicada de maneira errada. Não foi isso que o diabo fez na tentação com Jesus? Você já leu Mateus 4, Lucas 4? O texto diz que o diabo chega e diz, se tu és o Filho de Deus, diga essas pedras que se tornem em pães. As 3 respostas do Senhor começam com a expressão: está escrito, está escrito, está escrito. Preste atenção, Jesus não venceu o diabo como Deus, porque como Deus não tem luta. Não, pastor, não, só existe um Deus todo-poderoso. Deus é criador, o diabo é criatura. O diabo tem algum poder, o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Jesus vence o diabo como homem de carne e osso, para mostrar para mim e para você como é que vence. Como é que vence? Orando. Como é que vence? Jejuando. Como é que vence? Sendo guiado pelo Espírito Santo. Quem levou Jesus para o deserto não foi o Satanás, foi o Espírito Santo. Como é que vence? Não é conhecendo essa palavra e tendo ela aqui dentro. O diabo quis vir aplicar. Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra sai da boca de Deus. Aí o diabo, é na palavra? Então vamos lá. Aí a Bíblia diz que a próxima tentação, Jesus está no pináculo do templo. Às vezes a pessoa, uma leitura desatenta, sem conhecimento, o que é pináculo do templo? O que é isso? Sabe o que é pináculo do templo? É uma quina. Uma quina, assim, sabe a construção ali? A quina, embora que aqui o altar é oleado, redondo, Imagina a quina ali. O muro, a quina, o pináculo,
sabe onde era? Um local que ficava próximo do Vale do Cedron, e era um buraco. De lá de cima a lá embaixo, sabe quantos metros tinha de altura? Quase 50 metros de altura. E aí o diabo vai dizer: está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para te guardarem, para você não tropeçar em pedra alguma. Está escrito isso? Está. No Salmo 91, versículo 11. Aí o diabo diz: atira-te daqui abaixo, Deus vai dar ordem aos seus anjos para te guardar. Se Jesus pula, é uma altura de 50 metros. Uma altura de 50 metros, qualquer pessoa que pulasse 50 metros, dá para morrer? Dá ou não dá? Eu lembro quando eu era criança, acho que 4, 5 anos, eu caí de 1 metro de altura. Eu não sei se você conhece aquelas portas balcão que abrem no meio, sabe? Eu lá no Piauí brincando, né, em cima da porta, meio empurrando. Ia lá, eu debruçado em cima, ela empurrando. Uma hora ela empurrou, bateu a porta, eu caí 1 metro de altura, quebrei o braço. Quebrou o braço dele 1 metro, imagina 50. O que é que o diabo está fazendo ali? Aplicando a palavra de maneira errada, distorcida, deturpada. Jesus disse: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás. E aplicou na situação a palavra certa, no momento oportuno, do jeito correto. A outra tentação, o diabo mostra as riquezas do mundo, a influência, o poder, o status, e diz: tudo isso te darei se prostrado me adorarás. E o que tem de gente aí, não é, se prostrando diante do diabo por dinheiro, fama, status. Mas Jesus disse: vai-te, Satanás, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E eu e você temos que adorar ao Deus vivo de todo o coração, de toda a alma e de todas as nossas forças, e não cair na cidade do diabo. Presta atenção. Paulo, o apóstolo Paulo, o apóstolo João e outros eclesias tiveram que lidar com falsos apóstolos, com falsos profetas, com falsos pastores. Do mesmo jeito que o Espírito Santo chama homens e mulheres e os capacita e os unge e faz deles ministros de justiça para ser exemplo, para levar a palavra, para evangelizar, como Paulo e tantos outros, Satanás faz do mesmo jeito. Levanta os ministros da injustiça, os falsificadores da palavra. Já entendeu o contexto, né? Capítulo 2, segundo aos Coríntios, você está no capítulo 3, volta no capítulo 2, último versículo 17, olha o que está escrito aqui. Porque nós, segundo aos Coríntios 2,17, não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Paulo teve que lidar com falsificadores. Paulo teve que lidar com gente que passou lá pela igreja de Corinto, dizendo, dentre outras coisas, sabe o quê? Ele não é apóstolo de coisa nenhuma. Ele não é apóstolo não, porque ele não andou com Jesus 3 anos e meio. Ele não andou com Jesus não, ele não viu Jesus ressuscitado, ele não é apóstolo de coisa nenhuma, ele não tem autoridade apostólica, apóstolo só quer dizer enviado, só isso, né? Só quer dizer enviado. E Paulo sabe muito bem que a mensagem é muito maior que o mensageiro, mas estão querendo colocar a reputação de Paulo, chamar de Paulo, a unção de Paulo por terra. E Paulo vai dizer de maneira clara: Jesus apareceu aos 12, apareceu a Pedro, apareceu ao Tiago, apareceu aos outros, por último apareceu a mim como um abortivo. Paulo vai dizer: trabalhei muito mais do que todos, não eu, para não se vangloriar, para não se ensoberbecer, mas a graça de Deus comigo. Ele compreende que humildade é pré-requisito do reino, por isso que no capítulo 14 dessa carta ele vai dizer: conheço um homem, capítulo 12 aliás, sei que um homem que há 14 anos, não sei se no corpo, fora do corpo, foi arrebatado ao terceiro céu. Quem é esse homem? Ele mesmo. Ele defende a autoridade apostólica. Porque os falsificadores descredibilizavam a ele e trabalhavam para distorcer a palavra. Falsificadores da palavra. Meu irmão, esses falsificadores estão aí até hoje. Um evangelho distorcido e deturpado. Deus tem graça para mim e para você? Claro que tem graça. Deus tem salvação? Tem. Deus tem misericórdia? Tem. Deus tem perdão? Tem. Deus tem vida abençoada? Claro que tem. A promessa e a palavra diz: se me ouvir e me obedecer, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bênção decorre de obediência, então obedeça. Mas o mesmo Deus de amor também é Deus santo, e sem santificação ninguém vai ver ao Senhor. O amor
a santidade e a justiça estão entranhadas no caráter de Deus, fazem parte da essência de Deus. Deus é amor? É. Deus é santo? É. E Ele é justo também. E Ele tem juízo também. Ele tem para nós vida abençoada, claro. Haverão problemas? Haverão. Ele disse: no mundo tereis aflições, se descabela, entre depressão, vive angústia. Não. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não disse que seria fácil, ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. A palavra garante, graças a Deus por Jesus Cristo, que nos dá vitória, e as lutas virão, e elas se tornarão em vitória, para o nome do Senhor ser glorificado. Mas Deus espera de nós comprometimento, fé, responsabilidade. A palavra de Deus é a verdade, e ela nos confronta para mudar o coração, mudar as obras, o caráter, o comportamento. O diabo não. O diabo trabalha para dizer: vem do jeito que quiser, a vontade é sua. Preste atenção em algo muito sério. O diabo não tem problema nenhum com ninguém vem na igreja. Assiste o culto. Não, pastor, claro que não. Você nunca leu o Apocalipse 12? Ele vai lá, diante do Todo-Poderoso, dia e noite, nos acusar. Nunca leu Jó capítulo 1? Sabe qual é o problema que começamos a ter com o diabo? Quando ouvimos a palavra e decidimos: eu vou viver essa palavra, eu vou crer, eu vou me santificar, eu vou viver pela fé, eu vou andar com Deus, eu vou viver nova vida em Cristo. Aí o Satanás se levanta. Mas ainda que ele se levante, a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia garante: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então, se o diabo quiser apontar o teu pecado, apontar os teus erros, você diga: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Se o inimigo apontar o seu passado, você era, você fazia, você aponta o futuro dele e diga: para mim tem perdão, e para você é lago de fogo, para mim é novo céu e nova terra, e para você, Satanás, o fogo do lago te aguarda. Quem está entendendo agora, Deus? Muito bem. Aí vem o capítulo 3, versículo 2. O texto diz assim: começamos a mensagem, vamos agora no texto. Vós sois a nossa carne, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Note que Paulo diz: vocês aí de Corinto, vocês são carta viva. O início lá com Moisés foi escrito em pedra, mas Paulo escreve cartas. E você sabe que a carta sai do remetente para chegar ao destinatário. Alguém já foi no correio enviar uma carta? Misericórdia, mano, não sou tão velho assim, eu já mandei carta. Você nunca mandou carta? Misericórdia, não estou velho não, você sabe que eu estou garotão, né? Estava brincando com a minha esposa, está chegando meu aniversário aí, e a minha esposa está dizendo hoje que os filhos em casa estão dizendo: nossa, o nosso pai está ficando velho. Por que está ficando velho? Não, é o Satanás, é um cara de garoto. Brinca com a minha esposa: se eu tirar a barba, não fica cara de 18 não. Estou brincando. Pastor, quantos anos você tem? Em abril você vai saber, né? Mas voltando aqui, quando você envia uma carta, tem um remetente, que é quem envia, e tem um destinatário, onde a carta vai chegar. Para a carta chegar lá, tem que pagar um negocinho que o correio coloca. Qual é o nome do negocinho que o correio coloca? Como é o nome? Levante a mão e declare: eu sou selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor e a garantia de que eu e você vamos estar aqui, mas vamos chegar lá no destino eterno, no novo céu e a nova terra. Aleluia! Então vai valer a pena. O Espírito Santo é o selo, é a garantia. Mas presta atenção: numa carta normal, o selo coloca de que lado? Dentro ou fora? Uma carta normal, do lado de fora. Só que a Bíblia diz aqui: vós sois a carta escrita aonde? Em nossos corações. Só que o versículo 2 diz mais: conhecida e lida por todos os homens. Essa carta viva, levante a mão e declare: eu sou a carta viva. Essa carta viva, ela precisa ser lida, ela precisa ser conhecida e lida por todos os homens. O selo que está dentro tem que sair para fora. Tem que sair. Como assim, pastor? O coração, biblicamente falando, não é aqui, que é um órgão. Todos nós temos coração, é um órgão que bombeia o sangue, né? Coração, biblicamente falando, ó, é aqui. É a sede dos desejos, das vontades, sentimentos, emoções. A Bíblia vai falar muito do coração.
Aliás, está escrito, Provérbios 4, 23, de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. A Bíblia inteira fala do coração, não está falando de órgão, está falando de sentimentos, emoções, vontades, desejos. Jesus diz de maneira clara: se o coração for bom, haverá um bom tesouro; se o coração for mau, haverá um mau tesouro, porque onde está o tesouro da pessoa, está o seu coração. Ele diz que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira coisas más. Ele deixa claro: a boca fala do que o coração está cheio. E no nosso país tem um ditado que diz: quem vê cara não vê coração. Com Deus é o contrário, Deus vê o coração. Quando Deus manda Samuel lá na casa de Jessé para ungir o novo rei, Samuel, tendo como referência o anterior, quem era o anterior? Bonitão, o apintado, sabe, camarada assim, bonito, estiloso, pensa em um bonitão, era o rei Saul, o homem para cima mais alto, estiloso, bonito, forte, parrudo. Quando o Samuel bate o olho no primogênito Jessé, o Eliabe, o modelo, essa capa de revista, está dentro de mim o novo rei. Deus, opa, não é assim não, Samuel, não atende para a sua altura, nem para a sua formosura, porque Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê o que está dentro dos olhos, mas Deus vê aquilo que está no coração. Deus vê o que está no coração. E você sabe quem foi escolhido, foi o Davizinho, que era o caçulinha, né? Muito provavelmente ali adolescente, por volta dos seus 15 anos de idade, ruivinho, mirradinho, ele foi escolhido, porque Deus vê o coração. Mas o texto deixa claro que essa carta viva, que essa carta escrita no coração, precisa ser conhecida e lida por todos. Todos quem? A sua família, seus vizinhos, seus amigos. Como é que as pessoas vão saber o que está no seu coração? Uma vez que a adivinhação é pecado. Como é que nós revelamos aquilo que está dentro do nosso coração? Basicamente de dois meios. Diga comigo: palavras e atitudes. Tem que falar, não. A falta de comunicação atrapalha muito o casal. Alguém já brincou quando era criança de telefone sem fio? Você sabe que não é brincadeira, né? Você diz aqui, chega a dizer lá. Isso é perigoso. Nem todo mundo consegue falar bem, nem todo mundo consegue falar em público, nem todo mundo consegue colocar para fora as ideias de maneira organizada. Tem um monte de coisa que ajuda aí, os gregos já falavam disso há mais de 2000 anos, e aí se desenvolveu a oratória. O que é a oratória? Um estudo para você aprender a falar bem, com dicção correta, sem trava-língua, sem trocar R por S, né? Falar bem, fazer um bom discurso, né? Mas os gregos foram além. Além da oratória, os gregos desenvolveram a retórica. E o que é a retórica? Vai além da oratória. A oratória é só falar bem. A retórica é desenvolver uma argumentação coerente, coesa. Os gregos foram além. Depois da oratória, depois da retórica, os gregos desenvolveram a persuasão. Isso é violento. Sabe o que é persuasão? É ter um meio de linguagem, uma argumentação tão eloquente e poderosa que você convence o outro daquilo que você quer que a pessoa pense e leva o outro a fazer o que você quer de acordo com o que você fala. E ela achando que ela pensou isso sozinha. Deu para entender o nível da coisa? Isso nos dias de Paulo na Grécia, qualquer criança já sabia. Por isso que Paulo vai dizer: as minhas palavras e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas e sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder. Palavra de sabedoria humana não muda a vida de ninguém, mas a palavra do Todo-Poderoso gera vida aqui dentro, gera paz, gera alegria, gera transformação. E Paulo vai lidar com gente. Ele diz aqui na segunda carta, no capítulo 11, ele vai dizer que Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele vai dizer que o diabo tem os seus ministros, os falsificadores da palavra, os deturpadores da palavra, trocando em miúdos, os mercadores da fé, gente que está aí até hoje fazendo e pregando o evangelho por dinheiro, ensinando as pessoas a serem gananciosas, ensinando a pessoa a colocar o coração só aqui na terra,
Tem que trabalhar? Claro que tem, querido. É promessa de Deus abençoar o trabalho das nossas mãos. No que depender de Deus, Ele vai nos abençoar. E Deus quer que você tenha muito dinheiro, mas Deus quer que você tenha um coração generoso para receber, para celebrar, mas também para repartir com quem está à tua volta, fazendo bom uso. Se Deus te der muito dinheiro, abre empresa, contrata funcionário, porque o emprego é o maior programa social do mundo. É tirar a pessoa da miséria, ela tem que trabalhar, porque a palavra diz: você vai comer do suor do teu, mas é receber, celebrar e repartir. Agora, se o coração está só aqui nas coisas da terra, tem pecado, está errado. Paulo vai dizer: se esperarmos em Deus somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todo o mundo. Ele diz a Timóteo: é manifesto que nada trouxemos a esse mundo e nada também levaremos. Mortalha não tem bolso, caixão não tem gaveta. Deu para entender? Quando vai lá para o cemitério, irmão, pode ser rico, pode ser pobre, vai virar pó do mesmo jeito, vai decompor. Quem está entendendo, diga agora a Deus. Mas os falsificadores, os adulteradores, vivemos em dia que o negócio é mais sofisticado. Vivemos em dias de evangelho coaching. Você faz, você acontece, você é diabólico. Você é diabólico. O evangelho, que eu diminua e o Senhor cresça. Senhor, transforma meu coração, minha vida. Eu quero viver para a tua glória. Eu quero ser filho amado, eu quero ser servo fiel. O evangelho incentiva você a fazer massagem do seu ego. Não é evangelho. Estou pregando aí, dizendo aos milhões: você é o centro do evangelho. Isso é mentira, isso é heresia, isso é diabólico. Nos dias de Paulo, a heresia que se pregava muito é que Jesus não veio em carne, Jesus só veio em Espírito. Isso é mentira. Jesus veio em carne e ossos. Como Deus, Ele andou sobre as águas. Como Deus, Ele perdoa pecados, Ele ressuscita defunto, mas Ele teve fome, porque Ele não é só Deus. A pessoa de Cristo é um 100% da divindade, 100% da humanidade. Ele era de carne e osso. Ele comia, Ele bebia, Ele tinha sono, Ele tinha sede. Quem está entendendo aí agora, Deus? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esse Evangelho tem que estar aqui dentro. E eu e você temos que entender: Deus quer que eu viva o Evangelho, mas que eu leve o Evangelho como? Com palavras e com atitudes. Falar é importante, claro, declare, profetize. Agora compreenda também: falar, até papagaio fala. A conduta tem que acompanhar o discurso, porque se o discurso é um e a prática é outra, é hipocrisia, e Deus não se agrada de hipócrita. Está entendendo a seriedade da coisa? O que tem de pastores aí que falam de amor, mas não amam ninguém, não abraça ninguém, não cuida de ninguém, mas não se embora da igreja. O que tem de gente aí que prega o evangelho por dinheiro, vai tudo para o inferno. O que tem de gente aí que fala de comunhão, não abraça ninguém, não come junto com ninguém, não toma café com ninguém. Vivemos em dias de pastores que são celebridades, popstar. É mais fácil falar com o presidente, com o milionário, que falar com o pastor da igreja, porque virou deslumbrado. Tem pastores que andam com segurança, carro blindado. Está mais importante que Jesus. Jesus andava no meio do povo com todo mundo. Falta de humildade, nunca lavou os pés de ninguém. Que tem aí gente que nunca lavou os pés de ninguém. Eu leio no Evangelho que Jesus é o homem da bacia e da toalha. Você já leu que Jesus lavou os pés dos discípulos? Isso é humildade, isso é amar o outro, é honrar. E a Bíblia diz isso, para fazer isso que Jesus fez. Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Está entendendo? Agora, antes de você olhar para a vida alheia, eu só estou te dando exemplos. Olha você para a sua vida. Qual é a carta que seu marido está lendo, que a sua mulher está lendo, que os seus filhos estão lendo? Porque se é crente aqui dentro, é moleza, sempre aí, bate palma, e uns nem palma bate, nem a boca abre, né? Você e Deus, né? O culto é para Deus, não é para você, não é para mim. É entender, eu vim para cultuar Deus, eu tenho que cultuar, seja falando, seja louvando, seja aplaudindo, o culto é para Deus. Mas aqui dentro é moleza. O difícil é dentro de casa. Dentro de casa não adianta dizer: Jesus diz, a Bíblia fala. A sua vida é a Bíblia, as suas palavras, as suas atitudes. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Porque nós somos a carta de Cristo, conhecida e lida por todos os homens. O que é que a tua família está lendo? O que é que os teus colegas de trabalho estão lendo? É fácil lidar com quem nos ama, difícil é com quem não. O versículo 3 diz assim, estou em 2 Coríntios 3, versículo 3:
porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Levante a mão e declare: eu sou a carta de Cristo. Levante a mão e declare: eu sou a carta viva. Mas o texto continua: ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Aqui dentro, e o que está aqui dentro tem que sair para fora com palavras atitudes. Tem hora que você tem que falar, tem hora que tem gente que precisa ouvir um eu te amo. Precisa ouvir uma palavra de incentivo: vai lá, não desiste não, Deus está com você. Uma palavra levanta, uma palavra anima, e uma palavra mata também. Uma pessoa morta mata os outros, uma pessoa doente adoece os outros, uma pessoa fraca enfraquece os outros. E Jesus fala de gente fraca, de gente doente, de gente morta. A igreja do Senhor é coluna e firmeza da verdade. Não somos perfeitos, mas temos que ser saudáveis na fé, estar de pé na fé, com a palavra viva aqui dentro para dizer: o meu Deus é Deus de milagre, que cura, que liberta, creia, confia nele, entrega o caminho a ele, e o mais ele fará, porque para ele nada é impossível. Tem hora que você tem que dizer: se arrepende do pecado, você está errado, leva essa prática. Entendeu aí? Presta atenção, tem coisa que você tem que falar. Se você não gosta de algo do teu marido, irmã, chega e fala. Pastor, não dá para falar não, então só ora, irmão. E a Bíblia diz que a mulher ganha o marido sem falar. Se não dá para falar, só ora, né? Se dá para falar, fala com seu marido, sua mulher, com seu filho. Tem problema que às vezes é falta de comunicação. Falta de comunicação. Mas tem situações que você não tem que falar, você tem que agir, você tem que fazer. Tem situações que você tem que dar um abraço. Tem situações que você tem que sentar para ouvir. Tem gente que precisa de atenção, olho no olho. Eu fico impressionado. Quem passou por aí prega olhando para o teto. Você sabia disso? Você já viu alguma vez assim? Eu já vi. Camarada prega olhando para o teto. Eu falei: misericórdia, como é que é isso? É olhar para as pessoas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O que é que as pessoas estão vendo na tua vida? Estão vendo a verdade do Evangelho? Ou estão vendo engano, mentira, falsidade, hipocrisia? Fácil é vermos os erros e defeitos e pecados na vida dos outros. Jesus não nos constituiu como juiz da vida de ninguém. Ele deixou claro: não julgueis e não sereis julgados. Mas se olhar para a vida do outro, se esquindo do outro, eu tenho que olhar para a trave, a viga que está no meu, e tirar. Como disse Davi: quem pode, Senhor, discernir os próprios erros? Quando o Espírito Santo age aqui, Ele é a verdade. Quando Ele age aqui dentro, Ele nos dá sabedoria e entendimento para lidarmos com nós mesmos. Nós temos uma alma, nós temos sentimentos e emoções que mudam de acordo com o que vemos, ouvimos, pensamos. A alma é gangorra, é roda gigante. Uma hora você está sorrindo, outra você está chorando, uma hora você está bem, uma hora você está mal. Um dia você acorda parecendo um Hulk, outro dia você acorda virado galinha da Angola, estou fraco, né? Um dia você acorda, seu Satanás apareceu, eu estou na cara. Você já viu aquele meme lá do Marco Feliciano? Sai da frente, Satanás! Mas tem dia que você, meu Deus, eu bicho muito forte esse. Não quero me levantar. É alma, isso é alma. A Bíblia não ensina a viver na alma. Sem contar os pastores que acham que é vingador, né? Já viu os Vingadores lá, o filme lá? Tem gente que acha que é o Capitão América. Não, irmão, a gente tem que estar de osso. Perfeito é Jesus, nós temos que ser saudáveis. No dia que está fraco, saber o poder de Deus que aperfeiçoa a minha fraqueza. No dia que está forte, humildade, pé no chão, para não se soberbecer e cair no laço do diabo, como diz a palavra. Mas nós temos que ter comunhão com Deus para lidar com o que está aqui dentro, com o que está aí dentro, suas emoções, seus sentimentos, domínio próprio, sabedoria na fala. Porque já é difícil lidar aqui, e mais difícil ainda é lidar com pessoas, porque são diferentes, ninguém é igual. Levanta-se o dedo direito, o polegar direito, olha aí, olha, essa digital aí é só você que tem, mas ninguém tem. Tem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, ninguém tem a sua digital, só você tem. Sabe por que Deus fez isso? Para você entender, para Ele, você é único, é só você, só você. Só que lidar com gente não é fácil, porque são comportamentos, temperamentos diferentes. Tem gente que é explosivo, tem gente que é introspectivo, tem gente que é controlador, tem gente que é extrovertido, tem gente de todo tipo. E às vezes na sua casa, você tem uma mulher, um marido que é um dominador.
Se tem dois dominadores, é um negócio que é difícil. Via de regra, um fala mais, outro fala menos, porque a ideia é Deus, um completar o outro. Se o Espírito Santo não tiver lugar aqui dentro, você não deve ficar de pé na fé, porque é Ele que nos dá força para estarmos de pé, é Ele que nos dá sabedoria para lidar. Na hora que a luta vem, o inimigo se levanta, é Ele que diz aqui dentro: eu desfaço toda a obra do diabo. É Ele que diz aqui dentro: eu estou contigo, e maior é aquele que está conosco. Na hora que o choro chega, é Ele que diz: o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Na hora lá do vamos ver com o marido, com a esposa, com o filho, é Ele que diz: controla a boca, controla a língua, toma cuidado, sabedoria. Ele que dá a palavra sábia. Quem está entendendo aqui agora? Compreenda você que Deus quer que eu e você sejamos salvos. No que depender dele, Ele quer. Ele já providenciou salvação. O único Filho morreu, ressuscitou, subiu ao céu, o Espírito Santo veio. Mas Ele não quer só nos salvar. Ele quer nos dar uma vida abençoada nessa terra. Mas Ele também quer que entendamos: eu tenho que viver para a glória de Deus. Eu tenho responsabilidade com o reino. Isso não é só para pastor, para obreiro, é para quem é do reino. Você é cidadão do reino dos céus, você tem que levar o evangelho, você tem que ser carta viva. As pessoas têm que olhar para você e ver o brilho do Espírito Santo. As pessoas têm que olhar para você e ver você sal da terra, ver você faz a diferença, você ser a luz do mundo, porque onde a luz chega, as trevas são dissipadas. O mundo tem trevas, está podre, está indo de mal pior. Isso não vai mudar, o diabo não vai se converter, ele vai para matar, vai destruir, isso não vai mudar. Agora eu e você temos que ser carta viva, eu e você temos que entender: o Espírito Santo me escolheu, me chamou, me selou, eu vou chegar no destino, mas para chegar lá, o caminho é estreito, a porta é estreita, eu vou levar a minha casa, a minha família, eu vou levar todos à minha volta, para chegar lá no destino eterno, com o Todo-Poderoso. Quem entendeu, diga glória a Deus. Um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, os outros reis, e glorifiquem, inspirem os outros. O diabo trabalha para que a carta seja apagada, para que a palavra seja arrancada. O diabo trabalha para que a carta seja rasgada, destruída. O diabo trabalha para que a carta não chegue lá no destino. Não deixe isso acontecer. Não deixe jamais o diabo roubar a palavra do teu coração. Paulo, falando a Tito, ele fala de gente. Tito 1,16: com a boca confessa que conhece a Deus, mas nega com as obras. Não adianta dizer eu estou de Jesus. Não é questão de autoafirmação, viver a verdade do Evangelho. É não ser falsificador da palavra, mas é entender: eu ando com Deus na presença de Deus, seja eu em casa, seja eu na igreja, seja eu no trabalho, onde eu estiver, quer eu como, eu bebo, eu vou viver para a glória de Deus. Eu vou para a glória de Deus. Sou carta viva. A palavra está aqui dentro, mas para a palavra estar aqui dentro, nós temos que dar valor para ela. Tem que meditar de noite. Ô, pastor, não gosta de ler, escuta em áudio, irmão. Na voz do Cid Moreira. Olha que maravilha, que facilidade. Pastor, não gosta de ler, fala que vai assistir mensagem. Mas mensagem que edifica, tá? Porque o que tem na internet aí, picareta, na televisão, não é mensagem do pastor Rodrigo, né? De homens e mulheres de Deus, que tem palavra de verdade para você. Vai louvar a Deus, sim, boa. Agora é triste ver gente que diz que é de Deus, não sabe uma palavra, não sabe um versículo, não sabe nada. Mas se perguntar da novela das 9, irmão, vai amarrar, você ainda assiste novela? Ô, querido, se liberta disso, peça para o Espírito Santo te ajudar. Tem gente que não sabe nada de Bíblia, mas perguntar da escalação do Corinthians, nada contra o Corinthians. Tem gente que não sabe nada de Bíblia, mas perguntar de política, ô querido, a gente tem que ser bem informado, sim, mas a maneira que gastamos o nosso tempo, aí nós estamos provando para Deus a quem nós damos importância. Você gasta o seu tempo só com você, com as suas coisas? Quanto tempo você gasta com Deus? Quer ser carta viva? Tem que meditar nessa palavra. Quer ser carta viva? Tem que se alimentar dela. Tem que beber a água do Espírito Santo, tem que ter vida com Deus. Porque na hora da luta você vai permanecer de pé, porque a palavra vai se sustentar. Dê valor à palavra. Dê valor, porque Deus dá. Deus dá. Ele disse: eu zelo pela minha palavra para cumprir. Ele disse: céus e terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. Ele disse: o mundo passa e os seus desejos, mas aquele que faz a minha vontade permanece para todo sempre. E se você é carta viva e quer chegar no destino eterno, zele por essa palavra.
creia, obedeça, pratique, porque Deus vai honrar sua fé. Você vai ter uma vida vitoriosa nessa terra e vai chegar lá no destino eterno para desfrutar do novo céu e da nova terra. Quem entendeu, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. A mensagem aqui dentro, o Evangelho precisa ser anunciado. Temos que ser carta viva. Sozinho não podemos nem conseguirmos. Precisamos do poder de Deus operando em nós. Deus quer a palavra dele escrita no nosso coração, mas nós temos que querer, nós temos que desejar. Gasta tempo, querido. Gasta tempo. Nós temos que querer, tem que buscar. Está escrito: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. O diabo trabalha para distrair as pessoas. Pastor John Piper, pastor batista americano, ele diz assim: o entretenimento é uma ferramenta poderosa nas mãos do diabo. Não se distraia com as coisas. Pastor, é pecado ter celular? Claro que não, você comprou e pagou. Agora o problema é a gente que passa 5 horas por dia, e a pesquisa, a estatística está aí. O brasileiro passa mais de 5 horas por dia no celular. Gasta 5 horas por dia no celular, na rede social, no WhatsApp, vendo a vida alheia. Nós vivemos em dias que tem clínica de recuperação para tratar infoxicação. Sabe o que é infoxicação? A intoxicação de informação. Vivemos em dias que crianças já estão aí, ó, vê lá na rede social, vai vendo, e o olho está doendo. Esses dias vi um caso, não sei se foi na Tailândia, que país que foi, um garotinho que deveria ter, sei lá, 7 anos de idade, tanto tempo jogando, uma criança infartou. E a câmera mostra ele lá jogando, ele colocou o garotinho ali jogando, ele jogando assim, sentado, jogando, a boca foi entortando, uma criança, a boca foi entortando, era para o menino. Infartou. A vida é sua, querido. E Jesus deixou claro: e cada um dará conta de si a Deus. Está escrito: enganoso é o coração do homem perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, escolhi os corações para dar a cada um segundo as suas obras. Tome cuidado com as estações. Foque naquilo que é importante, naquilo que tem valor. Deus valora a palavra dele. Eu e você temos que dar também. Temos que ser carta viva. Amém? Temos que ser carta viva. E você quer essa carta a cada dia, né? Firme e forte. Você quer essa carta a cada dia selada, de pé. Liga comigo, eu sou a carta viva. Sabe todo o seu lugar, vem aqui à frente, por favor. Vamos